Hoje vamos dar sequência ao curso sobre biomateriais. Hoje ainda falaremos, ou daremos uma visão geral sobre a evolução dos implantes, principalmente implantes dentários e implantes ortopédicos. Nessa visão geral, o que abordaremos hoje é a importância da superfície do implante. Na verdade, a importância das propriedades de superfície e de resistência mecânica dos implantes. Antes disso, ainda quero uma vez mais enfatizar que, de uma maneira geral, os biomateriais foram desenvolvidos para pessoas que já têm uma determinada idade e só mais recentemente é que os biomateriais estão sendo utilizados para tratar jovens, principalmente por causa de traumas de acidente no trânsito e violência. E isso, claramente, tem uma influência muito grande na economia ou nos investimentos que tem que ser feito nessa área para tratamentos de jovens. Então, inicialmente pensava-se uma coisa, durante décadas o desenvolvimento de biomateriais foi para tratar, vamos dizer, pessoas já de uma determinada idade. Mais recentemente, então, muda-se ou adiciona-se a esse tratamento os tratamentos de jovens. Bom, uma vez dito isso, como hoje nós vamos abordar bastante sobre as propriedades e sobre a superfície dos biomateriais, eu gostaria de dizer o seguinte, que a maioria das interações e ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais. E que eu sempre enfatizo e que um biomaterial é sempre um corpo estranho. Então, aqui caberia uma pergunta. Bom, se é um corpo estranho, quais as precauções ou os cuidados que a gente deva tomar? É cada vez mais entender como que o organismo vivo interage com esse material, que uma vez colocado no organismo vivo vira um biomaterial, e que esse biomaterial possa tratar adequadamente o organismo vivo ou, no caso mais específico, do ser humano. No decorrer dessa aula de hoje, abordaremos o que é que pode ser feito e como pode ser feito para melhorar esse tipo de interação. Bom, quando eu ponho um biomaterial, se é um implante principalmente dentário ou um implante ortopédico, eu sempre estou preocupado ou temos a seguinte preocupação com a osseointegração. O que, assim, muito superficial a gente poderia dizer o que seja osseointegração. No fundo, é formar osso na superfície do implante. Tem que lembrar que para que isso ocorra, quem traz o nutriente para a formação de osso é o sangue. E o sangue tem que interagir adequadamente com a superfície do implante. Isso ficará claro no decorrer da aula. E o que é que nós temos que nos preocupar então? Ou pelo menos os aspectos mais fundamentais da osseointegração. Então tem o ponto de vista do paciente. Se eu estou tratando um paciente, eu tenho sempre que ser levado em consideração que esse tratamento tem que ser o mais adequado. Adequado aí no sentido de tratar e tentar resolver o problema que o paciente tem. Se é uma fratura, consolidação de fratura. Se é um implante dentário, formar osso no implante para depois colocar uma prótese e poder mastigar sobre essa estrutura. Eu tenho que ver como houve um grande avanço da biologia, então eu tenho que entender a osseointegração do ponto de vista biológico, tenho que entender do ponto de vista biomecânico, macroscópico e do ponto de vista biofísico
microscópico. Isso é uma visão ainda muito geral, que no decorrer desse curso a gente vai cada vez mais aprofundando um pouco mais em cada um desses aspectos. Então a questão da osseointegração eu voltarei muitas e muitas e muitas vezes até que fique o mais claro possível, principalmente para o paciente. Bom, esse daqui é apenas um exemplo esse é um implante colocado na tíbia de um coelho, então colocado num organismo vivo, e o que a gente quer é que haja osseointegração. O que é essa osseointegração? Que é o tecido ósseo cresça ao redor desse implante. Para isso tem que ter uma série de propriedades que falaremos ainda hoje. De qualquer forma, esse é um exemplo assim bastante satisfatório. Bom, vou dar uma visão muito rápida sobre a evolução dos implantes. Sobretudo nos últimos anos, a evolução foi muito grande. Todas essas figuras mostradas aí são implantes, principalmente implantes dentários. São estrutura de metais, que já foi feito no passado, por exemplo, de aço inoxidável. Hoje, todos esses implantes, eles são feitos do metal titânio, principalmente por duas razões. Tem propriedades, tem resistência mecânica adequada e ele é biocompatível. O que significa ser biocompatível? Ele, quando colocado no organismo, não provoca reações adversas do ponto de vista de ser rejeitado. Então, são vários exemplos de implantes. Inicialmente eram lisos, depois eles passam a ser como se fosse um parafuso e, mais recentemente, que é o objetivo da aula de hoje, essas superfícies serão tratadas para facilitar a interação dessa estrutura com o organismo vivo. No decorrer do desenvolvimento dos implantes, na década de 80, achava-se que era possível fazer um implante de um material cerâmico. Então foi desenvolvido implantes, é esse mais claro que tem aí, implantes de alumina. No entanto, essas estruturas são muito frágeis. Ao cabo de algum tempo, isso colocado na boca de um paciente, ele acabava se fraturando. Então esse era um sonho muito grande, tanto do dentista como do paciente, porque do ponto de vista de biocompatibilidade, ele apresenta muito boa biocompatibilidade. Então, mais à direita aí dessa figura está mostrado como que é colocado um implante, como que ele fica dentro da estrutura óssea, mais embaixo o implante sendo colocado e depois já mostrando vários implantes colocados. Um outro sonho muito grande, a ciência sempre procurou desenvolvimento de implantes que não fosse metálico. O grande sonho é eliminar o metal do organismo humano. Aí então tentou-se, isso é bastante recente, o desenvolvimento de implantes de zircônia, novamente muito bom do ponto de vista de biocompatibilidade, da interação com o tecido adjacente e o tecido ósseo, mas também apresenta o problema de ser frágil ao cabo de algum tempo, que não muito longo, às vezes 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, ele fratura, ele começa um processo de trinca, depois fratura e em seguida tem que ser removido e trocado por uma estrutura metálica. Então, para alguns casos muito específicos, para restaurações individuais, ainda não. É possível, em alguns casos, ser tratado com implante de zircônia. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que
a grande maioria dos implantes, quer seja no Brasil, quer seja em outras partes do mundo, ainda é feito de titânio, portanto, continua sendo feito de metal. Dentro ainda da visão da osseointegração, a Academia Americana de Osseointegração, ela premiou um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de biomateriais e nesse prêmio, ou nesse reconhecimento, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, houve uma quebra de paradigma, porque a Academia Americana de Osseointegração, ela reconhece concomitantemente que para a existência do fenômeno de osseointegração, ou seja, interação do implante com o tecido e depois formação de osso, ela reconhece que são necessárias ocorrências de reações físico-químicas na superfície do implante. Segunda coisa, a morfologia do implante somente poderá fornecer maior ou menor área para que ocorra esse fenômeno de osseointegração e a superfície multiplicada de um implante poderá facilitar a ocorrência desse fenômeno. Isso ficará mais claro no decorrer da aula. Bom, como eu havia dito anteriormente, em aulas passadas, todas as aulas procurarei sempre convidar um especialista numa determinada área para complementar as nossas informações. Hoje foi convidado para a aula de hoje o Dr. Márcio Luiz dos Santos, ele é graduado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Química pela Unesp, mestre na área de Fisicoquímica e doutor também em Fisicoquímica pela Unesp. O Dr. Márcio irá falar das modificações de superfícies e o que poderá facilitar a interação dessa estrutura estranha com o organismo e se tornar biofuncional. O que é biofuncional? Desenvolver adequadamente a função para a qual foi projetada. Portanto, o Dr. Márcio irá conversar conosco um pouco, mas que espero que fique bem claro, sobre a modificação de superfície. Então, gostaria que você começasse falando quais os aspectos mais importantes. Bom, só retratando um pouquinho o que o professor relatou no início da apresentação, foi com relação à idade da população, que com o tempo a população jovem está aumentando e a de idosos também. Isso está retratando aos órgãos de saúde uma certa preocupação com relação ao número de acidentes e número de outras periculosidades que ocorrem no transcorrer da vida. Então, só retratando um pouquinho aqui um gráfico que faz uma prospecção com relação aos anos. Se observarmos, no ano de 2000, tínhamos uma faixa etária tanto de homens e mulheres muito restrita com relação à idade de 60 a 70 anos. Essa perspectiva para o ano de 2020 tende a aumentar significativamente. Portanto, uma preocupação com que a área de saúde leva a nos refletir de como poderíamos dar conforto a essas pessoas, dependendo o tipo de acidente ou trauma ocasionado por um acidente ou mesmo um tipo de doença. Muito bem. Baseado nisso, e como o professor mesmo relatou, os biomateriais e propriamente os implantes se dividem em áreas, em determinados tipos de fontes, que podem ser biológicas
onde observamos os materiais autógenos, que seriam os próprios da própria espécie, os homógenos do próprio paciente, no caso, quando retratamos e falamos muito de transplantes, e de origem bovina, os heterógenos, principalmente no caso o pericardo bovino. De materiais sintéticos, que hoje o mercado apresenta muito, e temos como principais os metais, e dentre esses materiais temos que classificar eles em biotoleráveis, no caso dos metais. Se adiantarmos um pouco e relatarmos outros materiais que já foram reportados, que é o caso das cerâmicas, também teremos que entender um pouquinho que, além de ser biotolerável, e aí vai um termo que é bem contraditório na literatura, que se reporta a bioinerte. O bioinerte é um material, como qualquer outro material, que quando implantado no corpo, a primeira situação do organismo será reconhecê-lo como um corpo estranho. Então, por mais que se diga na literatura que o material é bioinerte, ele não é bioinerte. Ele ocasiona um processo inflamatório localizado. Muito bem. Outros materiais que estão sendo desenvolvidos seriam os polímeros, muito bem aceitos, principalmente na área de ortopedia, e que também tem que obedecer algumas propriedades, que seriam biotoleráveis, bioatíveis, e uma outra classe de biomateriais dentro da área de polímeros seriam os bioreabsorvíveis, ainda um pouco distante na aplicação à população. E o mais inovador seria os compósitos. Muito bem. Bom, gostaria então que a gente retomasse a questão da osseointegração, agora olhando com mais detalhe a superfície do implante. Muito Quais bem. as propriedades que essa superfície tem que ter para favorecer o fenômeno de osseointegração, formação de osso na superfície do implante? Bom, quando desenvolvemos um tipo de biomaterial ou melhoramos um biomaterial, algumas características que devem ser levado em conta seriam a questão da biofuncionalidade do biomaterial quando colocado no corpo, tá? O desenho do biomaterial, e no caso especificamente do implante, e um dos fatores que mais incomoda o desenvolvimento de um biomaterial seria a questão da superfície, e que nós no grupo gostamos de retratar como propriedades físico-químicas que seriam o item mais importante para o desempenho desse biomaterial quando aplicado no corpo. Do ponto de vista cirúrgico, o que seria interessante basicamente seria o leito, onde podemos visualizar duas imagens, se o leito é sadio, se o paciente não é diabético ou tem algum tipo de doença periodontal que poderia estar ocasionando um processo de deslocamento desse implante. E propriamente a finalização de como isso estaria na boca do paciente. E a estética. Bom, agora chegamos no momento adequado para falar dos métodos de modificação de superfície e entender por que a Academia Americana de Osseointegração, praticamente contrariando o que vem sendo dito na literatura, que o importante é a morfologia ou a rugosidade, nós estamos num caminho diferente. De qualquer forma, eles reconheceram o valor do nosso trabalho, que a gente enfoca inicialmente muito mais a modificação de superfície, os fenômenos de fisicoquímica, e que a morfologia é uma segunda causa. Então, gostaria que você falasse com mais detalhes sobre essas modificações de superfície. Ok. Bom, dentro do grupo de biomateriais, trabalha-se com vários tipos de modificação de superfície.
Ultimamente, o que mais estamos focando no trabalho seriam o método de modificação física por irradiação por feixe de laser, ok? Que é um método limpo, barato e que, do ponto de vista físico-químico, é o que apresenta algo muito interessante, por estar desenvolvendo sobre a superfície do biomaterial ou implante óxidos que favoreçam a interação e possibilitem um crescimento de material orgânico e inorgânico, ou seja, o osso. Muito bem, quando modificado essa superfície, nós inserimos uma quantidade gradativa de energia e que vá fazendo com que essa superfície vá se modificando. E, ao mesmo tempo, criando determinados sítios com concentrações de energia que favoreçam, quando implantado no corpo, o processo de favorecimento de crescimento ósseo. Se visualizarmos, vários outros tipos de modificação são utilizadas ainda no mercado. Porém, todas apresentam vantagens e muito mais desvantagens. Muito bem. Então, nós poderíamos dividir as superfícies do implantes com, talvez, em 2 ou 3 vertentes. Uma delas, isso é um parafuso de titânio. Podemos pensar superfícies usinadas, superfícies modificadas por ataque ácido, que isso, a grande maioria dos implantes utilizados hoje passa por esse processo, e o que a gente entenda que é um avanço, sempre pensando nas reações que vão ocorrer na superfície para se transformar em osso. Então, nós entendemos que as modificações por feixe de laser favorece esse processo. Em seguida, eu gostaria que você falasse como é que a gente pode, de alguma maneira, contornar o problema do metal estar em contato direto com o organismo. Bom, dentro do grupo, basicamente trabalhamos com 2 métodos de modificação. Além do método por radiação de feixe laser, possibilitamos com que, quando o implante submetido no corpo, além de ser um simples aporte de crescimento ósseo, entenda-se que, com a chegada de, como o professor mesmo retratou, com relação ao contato com o sangue, possibilite com a formação de uma neoformação, ou seja, da formação de osso. Um dos métodos muito utilizados na literatura, e por ser um método químico, é o método biomimético, que foi um método criado por Abe e Kokubo na década de 90, onde basicamente o que eles realizaram foram a utilização de íons de fosfatos de cálcio, magnésio, ou seja, tentar simular, mimetizar, copiar o plasma sanguíneo e a condição fisiológica do organismo de maneira sintética. Ou seja, realizando-se o quê? Com o tempo de tratamento, uma película, um recobrimento ou um coat, como a literatura reporta, de uma mistura de fosfatos de cálcio sobre a superfície do implante, favorecendo, assim, a possibilidade do crescimento ósseo. Uma dúvida muito grande que tem na literatura científica odontológica é se essa camada poderia se desprender ou não da superfície do implante. Já existem muitos relatos que, devido à espessura da camada depositada sobre a superfície, esse recobrimento, essa camada se desloca do recobrimento, da superfície do implante.
Com relação ao método biomimético, existe uma facilidade de se controlar a espessura da camada. Porém, quando deslocado através de um torqueamento da colocação do implante, mesmo que ocorra o deslocamento desse recobrimento, garante-se que uma quantidade suficiente de fosfatos de cálcio continuam aderidos à superfície do implante. Ok. Em seguida, agora gostaria de passar para um outro método de modificação de superfície, também utilizado, vamos dizer, não só para biomateriais, mas aqui o nosso foco é em biomateriais. Bom, um outro método utilizado pelo nosso grupo, desenvolvido já há muito tempo, é o processo sol-gel. Com a finalidade para obtenção de recobrimentos ou de camada de fosfatos de cálcio, é um pouco recente. Data de aproximadamente de 1995, com a obtenção de fosfatos de cálcio e que denomina-se processo sol-gel. Bom, basicamente, o que é o processo sol-gel? Nada mais é que você obter um colóide, que é uma suspensão, ou seja, é uma solução com uma certa viscosidade e que é dispersa através de forças gravitacionais, ok? E ocorrem interações muito próximas uma da outra. Qual que é a facilidade dessa obtenção do processo sol-gel para a obtenção de fosfatos de cálcio? Principalmente o baixo custo de implementação, a facilidade de se produzir os fosfatos de cálcio de interesse, uma simplicidade de operação, ou seja, não se demanda muito tempo para se treinar o operador e, principalmente, o mais interessante, de se recobrir superfícies com diversas complexidades geométricas. Muito bem. Então, eu gostaria só de retomar aqui, tentar fazer uma síntese do que foi dito, que é o seguinte. Os avanços na área de modificação de superfície de implantes, elas se dão em processos que a gente tenha total controle sobre a superfície, no caso, a interação da superfície com feixe de laser, em seguida, deposição de fosfatos de cálcio, que imita, se é que podemos dizer, o osso, e isso favorece o processo de interação dessa superfície com o nutriente proveniente do sangue e formação de osso. Então, em seguida, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses fosfatos de cálcio que se obtém, que pode se obter na superfície dos biomateriais. A literatura reporta, e é com relação todo material quando desenvolvido, pensamos na aplicação o mais rápido possível para a população. E isso já se retrata há muito tempo dentro da área de biomateriais. Então, se pensarmos no tipo de materiais que mais interessam como um biomaterial, seriam os materiais tipo porosos, onde observamos crescimento interno dos tecidos através dos poros, ou seja, o poro é algo que vai facilitar e vai ser um suporte para o crescimento ósseo. Os materiais bioativos, que é os materiais na qual temos o implante, recobrimos com fosfato de cálcio e ele vai apresentar uma característica interessante para que as células ósseas reconheçam que aquele material é algo interessante para o tipo de crescimento. E os que se mais busca ultimamente são os materiais reabsorvíveis e biodegradáveis. Porém, os materiais reabsorvíveis, podemos contar com os próprios fosfatos de cálcio, explicitamente um tipo de fosfato de cálcio, que foi descoberto há pouco tempo com relação ao seu processo de reabsorção, e que o processo é em torno de 6 a 15 semanas. E os mais
utilizados e os que mais apresentam propriedades de interesse para aplicação como biomaterial, que seriam a própria hidroxiapatita, que seria um conglomerado de íons cálcio, fósforo, oxigênio e hidrogênio, o trifosfato de cálcio, que é um material que acabamos de dizer que é o que apresenta uma propriedade muito interessante, e o que nós chamamos de fosfato octacálcio, que seria uma fase intermediária, uma fase transicional entre a fase hidroxiapatita e trifosfatos de cálcio. Ou seja, um biomaterial interessante a ser utilizado como recobrimento ou um próprio material de suporte seria um biomaterial de fosfato de cálcio que contivesse as três fases. Ok. Dando sequência, então, eu gostaria que você fizesse uma síntese da resistência mecânica dos materiais e da qualidade biológica. De uma maneira geral, o que nós buscamos em um biomaterial? É que ele apresente uma qualidade mecânica, ou seja, que ele apresente propriedades bioreativas, bioinerte, só lembrando que o bioinertismo não é propriamente você ficar sem nenhum tipo de contato com o organismo, mas é servir para que ele desenvolva um suporte para o crescimento ósseo e principalmente apresentar baixos níveis de toxicidade do organismo. Qual seria os materiais que apresentam essa qualidade biológica? Porém, o grande desafio sempre é, como foi relatado, obter um biomaterial que apresente uma qualidade mecânica considerável e uma qualidade biológica também considerável, obtendo assim um material dos sonhos. Eu ainda quero enfatizar mais uma coisa, que é o seguinte: os fosfatos de cálcio, eles não têm resistência mecânica adequada, por isso que precisa da estrutura metálica. Então, a estrutura metálica dá a resistência necessária para o material cumprir a sua função. Sim. E aquilo que vai na superfície é responsável por imitar, de certa maneira, no caso aqui, a estrutura óssea. Então, em seguida, eu gostaria que você sintetizasse os tratamentos ou o tratamento de superfície que, do nosso ponto de vista, ou pelo menos com o avanço da ciência até agora, obtém as melhores respostas para um tratamento, vamos chamar, adequado com o conhecimento que se tem hoje. Sim. Bom, baseado em tudo que acabamos de dizer, o grande objetivo na área de biomateriais seria o quê? Pegar as superfícies modificadas fisicamente e, no nosso caso e na nossa visão e pela experiência que temos, hoje a superfície irradiada por feixe de laser, baseados em todas as condições de estudo, é a que apresenta a melhor condição para um suporte de crescimento ósseo. Porém, o que nos deixa muito felizes seria que essa superfície é altamente receptiva aos fosfatos de cálcio, que é de experiência do grupo. Ou seja, utilizando-se os dois métodos de modificação para obtenção dos fosfatos de cálcio, conseguimos, até o momento, obter materiais que apresentam respostas físicas, respostas com propriedades mecânicas satisfatórias, adequadas a uma resposta bioativa quando recobertas com os fosfatos de cálcio, utilizando as duas metodologias. Muito bem. Gostaria que você falasse rapidamente sobre as superfícies existentes do ponto de vista de uma visão mais microscópica dessa superfície. Bom, aqui podemos visualizar o quanto é importante tudo o que acabamos de dizer. Se pensarmos só em questão morfológica ou da rugosidade, temos
nessa primeira figura, uma superfície do implante usinado, que é o implante comercialmente utilizado hoje. No caso da segunda figura, temos uma situação de uma superfície porosa, onde foi feito um tipo de modificação de superfície. Então, se observarmos a superfície usinada para a superfície porosa, em termos de morfologia, podemos observar já uma certa condição que o osso aceitaria para se suportar sobre ele. Porém, o que nos deixa mais feliz é que, quando tratado com irradiação por feixe de laser, a porosidade, a rugosidade e principalmente as propriedades físico-químicas favorecem muito o suporte para crescimento ósseo. E o que nos deixa mais feliz, quando colocamos os fosfatos de cálcio, essas superfícies se tornam bioativas. Bom, eu acho que agora poderia fazer um fecho de tudo isso que foi falado na aula de hoje. De uma maneira geral, nós como pesquisadores temos um trabalho árduo para colocar um produto desenvolvido no laboratório. Então, quando começamos com as nossas pesquisas e desenvolvimento, é algo que nos deixa felizes, nos deixa que podemos contribuir para com o bem-estar da população. Porém, o que barra hoje, infelizmente, no nosso país, é o que nós chamamos de sistema regulatório, que cabe aos órgãos regulatórios ligados aos governos federais e estaduais. Um outro trabalho muito difícil para nós seria a transferência de tecnologia. Infelizmente, as indústrias nacionais parece não haver grande interesse em transferir a tecnologia que se obtém dentro das universidades para a questão comercial. E quando conseguimos vencer os 3 obstáculos, conseguimos implantar um produto no mercado com grande desenvolvimento tecnológico. Bom, eu gostaria que com a aula de hoje ficasse bastante claro da importância da modificação de superfície, ou melhor dizendo, das propriedades que deve ter um implante principalmente quando estamos pensando em implantes dentários e ortopédicos. Nas aulas vindouras falarei sobre válvula de coração, sobre stent, que também são implantes, mas aí a preocupação é uma outra coisa. Eu gostaria de finalizar a aula de hoje recolocando a questão da Academia Americana de Osseointegração, que reconheceu, apesar da literatura não dizer exatamente isso, mas reconheceu que a superfície é necessária, a superfície modificada é necessária, que tenha condições para que ocorra reações físico-químicas na superfície, físico-químicas entre o nutriente proveniente do sangue e a superfície do material, e que a morfologia ou a rugosidade ela tem uma importância, mas num segundo momento. Primeiro tem que haver a reação físico-química. Isso é a propriedade principal. Havendo isso, na superfície que houver maior área específica área sobre volume, maior será a reação. Isso implica, evidentemente, na formação de osso e também na possibilidade de diminuição de tempo do tratamento clínico. E que a superfície modificada do implante poderá facilitar a ocorrência desses fenômenos. Por hoje é só.